a nossa segunda aula. Então falamos aqui sobre o reino de Deus, que é formado por indivíduo, família, igreja e Estado. Prossigamos. O reino de Deus é o governo de Deus. É importante que você entenda isso. Se o reino de Deus está ali, é porque ali precisa ser governado por ele. Agora, se ali tem pessoas que invocam espíritos, que invocam o capitalismo, que invocam o pecado, ali não é o reino de Deus, ali é o reino do pecado, é o reino do mal. Quando o Senhor Jesus disse, esse mundo jaz no maligno, é porque quando ele veio, as pessoas pelas quais ele as encontrou, estavam vivendo debaixo do poderio, do comando, do governo, do maligno. Percebe? Então ali não era o reino de Deus, era o reino daqueles que adoravam determinadas divindades e tinham certos comportamentos. Para ser reino de Deus, é onde o governo de Deus precisa estar. É por isso que eu digo que tem muitas igrejas que não podem ser chamadas de reino, porque lá Deus não está, lá Deus não governa, lá Deus não manda. Quem manda são todos os outros e quaisquer princípios, menos Deus. Percebe? Então o reino de Deus é o governo de Deus. Tá? Jesus, o reino de Deus está em você, Lucas 17, 20. Nós já citamos isso aqui. Mas é bom que leiamos, se você quiser, por gentileza, vamos acompanhar. Lucas, capítulo 17, vamos ver o que o evangelista registrou para nós. E vamos lá no versículo de número 20. Evangelista Lucas 17. Versículos 20 e 21 também. Está escrito assim as sagradas letras. Olha que legal. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Esta informação é para lá de poderosa. Ele não vem de forma visível. Nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. E uma tradução mais fidedigna, o reino de Deus está em vós, dentro de vós. Ô, gente, isso aqui é lindo, isso é por demais maravilhoso e poderoso, tá? Jesus disse que o reino estava aqui, e quando ele curou os enfermos, expulsou demônios e ressuscitou os mortos, demonstrava seu governo sobre doenças, forças demoníacas e morte. O governo em todos os domínios, visível e invisível. Então, quando ele estava aqui, fez questão de mostrar essas curas para dizer que ele comandava, que ele tinha poder. E o governo precisa ter domínio e autoridade em todas as instâncias, em todas as esferas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos prosseguir. Se o governo de Deus não tem prioridade, primazia na sua vida, em todas as áreas, não. Deus pode me ajudar até aqui, na minha questão financeira, eu quero prosperar, mas o meu relacionamento não, eu escolho quem eu quero, eu convivo com quem eu quero, eu caso com quem eu quero, eu me descaso com quem eu quiser, ou quando e como eu quiser. Ou seja, algumas áreas convenientes você quer que o reino chegue na sua vida, comande, e outras não. O reino de Deus não está aí. Para o reino de Deus estar, nós precisamos por inteiro. Deus não aceita metade. É por isso que tem muitos pastores, líderes, apóstolos, bispos, sabe, infartando, morrendo, adoecendo, porque as pessoas querem viver um evangelho conveniente. E se a gente descuidar, tem que pregar o que elas querem, o que elas gostam, para mantê-las na igreja. São grupos que querem viver o evangelho coach, o evangelho, nada contra, gente, é só para fazer uma definição. O evangelho apenas de entusiasmo, o evangelho apenas de motivação, motivacional. Tudo bem, vamos respeitar. Mas cadê a outra área? Cadê a área sentimental? Cadê a área física? Cadê a área emocional? Cadê, a sua vida espiritual? Todas as áreas precisam, efetivamente, estarem comandadas pelo Senhor. Se não está, o reino de Deus não estará neste lugar. Prossigamos. O reino de Deus, igual à regra. O reino de Deus é igual à regra, governo de Deus. Então, o reino de Deus tem que ter governo de Deus. Não adianta falar que é reino e não tem governo. A Bíblia ensina que o reino de Deus está aqui e que o reino vem. Uau!
O reino começa no coração do homem, já falei isso, mas não se detém aí. Seu reino está sobre tudo. Começa no nosso coração e vai expandindo para outros corações. À medida que nós vamos entendendo a ordem do rei e cumprindo o rei, é como se fosse uma roupa celeste. Então o reino vai aparecendo, vai nos cobrindo, nos cobrindo, nos cobrindo, e nós vamos entendendo de fato o reino. A definição de Paulo, o apóstolo, sobre o reino. Vamos ver o que ele disse? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E aí que acontece? Olha aqui, ó. Deixa eu trocar essa ideia com você aqui de pertinho. Olha só. Nós temos o corpo físico, nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa mente e nós temos a vida espiritual. Eu tenho falado muito sobre isso. Vida espiritual, a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo físico. Se você está doente no físico, me deu uma dor de estômago. Você vai aonde? Psicólogo? Psiquiatra? Não. Você vai ao médico. Ele vai cuidar do seu físico. O grande detalhe é que tudo está ligado a tudo. Vou repetir. Somente no reino de Deus, as coisas de Deus. Tudo está ligado a tudo. A medicina moderna dividiu tudo. Então, se o problema é físico, vai no médico, dor de estômago. Agora, taca ali droga, remédio, que pode afetar outros órgãos, e às vezes resolve, às vezes não resolve. Na maioria das vezes não resolve. Porque quando vai se investigar, a dor do estômago não é um problema do estômago. É um problema das emoções. É um problema da ansiedade. É um problema das emoções distorcidas, porque a mente, o cérebro está frustrado, está preso a um passado. E de alguma forma ele manda, as emoções distorcidas para... Ele manda as informações distorcidas para as emoções castigam o corpo, porque vem de forma equivocada e vai estourar em algum lugar. E aí, por último, ou em primeiro, lá em cima no topo, nós temos a vida espiritual, que é o reino de Deus. Se a gente vai buscar em Deus, no reino, na vida espiritual, solução para todas as nossas áreas, então a nossa mente passa a viver e conviver o estilo do reino, os benefícios do reino, que vai mandar as informações corretas para as nossas emoções. As emoções corretas, o nosso corpo não será afetado, porque elas vêm na forma ideal. Agora, o detalhe é que as pessoas querem buscar solução para os seus problemas no médico, no psicólogo, nada contra, na psiquiatria, mas na fonte primária, que é Deus, que é o reino do Senhor, eles não querem. Querem cortar caminho, gente, querem meter o louco. E é por isso que os consultórios estão lotados. Médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. E não resolve porque muitos dos problemas, e por que não dizer quase todos, têm origem em uma falta de cadência espiritual. Cadência de reino, de viver a vontade de Deus. Sabe, irmãos, e tudo isso vai gerando uma perturbação mental, que vai trazendo informações equivocadas às nossas emoções, que, consequentemente, irá adoecer o nosso corpo. Olha o que diz Romanos 14, 17. Aí vem aquela compulsividade. Aí o indivíduo pensa que o reino é comida e bebida, quer descontar na comida. Ou quando não, ele quer dormir demais, porque ali ele pensa estar resolvendo os seus problemas. Não é verdade? Vamos ver o que diz aqui Romanos. Abra sua Bíblia comigo e vamos juntos. Eu quero que você leia, porque é importante ter o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Romanos 14, o versículo é o 17. Quando você lê a Bíblia, você atrai algo tão poderoso de Deus para a sua vida. Aquele que 18, não, 17, né? Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas, quando fala mas, essa preposição quebrou toda a estrutura da frase anterior. Mas, justiça, paz e alegria no Espírito, no reino. No topo, a fonte primária. Depois é que vem para a mente, que toca as emoções e recebe no corpo. O corpo é um receptáculo de toda essa benesse do reino de Deus. Se você confundir as ordens, não vai conseguir viver o reino de Deus aqui nessa terra.
Pois bem, vamos avançando. Justiça. Então, Paulo falou que é justiça, é paz, é o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria no Espírito. Então vamos ver justiça. Cada reino tem um rei, e cada rei uma lei para a qual governa. Então você vai num país, Japão, tem uma lei, tem uma regra, tem um rei. Você vai na Coreia, tem outra. Do norte, meu Deus, é terrível. O sistema comunista. Ela existe, é uma regra, uma lei que ninguém quer seguir. Então veja bem, cada reino tem um rei. E cada rei uma lei pela qual governa. Então o nosso reino, nós somos o reino de Deus, quando nós obedecemos. E para obedecermos, precisamos receber as leis. Cumpri-las. Vocês aí que são operadores do direito, tem vários aí, vocês sabem disso. Você não tem que ter conhecimento para cumprir. Se estiver pisando na grama, cometeu um crime, aí eu não sabia que não podia pisar na grama, vai ser penalizado da mesma forma, porque o seu desconhecimento da lei não diminui a pena que nela está contida pela infração imposta. Então, é por isso que eu preciso conhecer. Pergunta quantas pessoas têm a Constituição em casa brasileira, quantos conhecem os seus direitos e deveres? Pouquíssimas pessoas. Agora, o fato de eu entrar numa rua que é contramão, isso não me absolve da multa. O guarda pode até me trazer uma penalização oral, é isso, não escrita, e dizer, olha, o senhor preste mais atenção. Olha a placa de todo tamanho, o senhor não viu. Então ele pode, naquele momento, me penalizar apenas com essa multa oral. Tem deles que quer, além de fazer a multa oral, ele quer fazer ela por escrita, para apertar no bolso. Mas o fato de eu dizer a ele, eu não sabia que era contramão, e entrei, isso não alivia a minha multa. Bom, bora lá? Cristo reina pela palavra de Deus. Qual é a lei que esse reino tem? É a palavra de Deus, as regras, as normas, os mandamentos, os estatutos. Nós somos regidos pela palavra de Deus, ipsis e litris. Aliás, deveríamos ser. O grande lance é que às vezes a gente quer pegar para nós o que nós queremos, o que é conveniente. O que não é, sai fora. Não quero, manda para outro. Ô gente, isso é terrível. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque o reino de Deus tem regras, tem leis, tem normas, tem mandamentos, tem estatutos, e nós precisamos cumpri-los. Caso contrário, nós estamos infringindo, as leis. Nós estamos, de alguma forma, atrapalhando esse reino, porque estamos descumprindo os seus mandamentos, a penalidade virá. E nós vamos sentir no nosso corpo, no nosso espírito. Então Deus governa o seu povo colocando sua lei em seus corações e nos empodera para obedecer pelo Espírito Santo que está em nós. Ele não reina de cima para baixo ou de fora para dentro. Sua lei rege sobre a vida toda. O Espírito está dentro de nós. A carta magna, o Espírito traduz, o Espírito esclarece de forma clara e evidente para entendermos as leis do Senhor para o nosso coração. Isso é por demais lindo. Gente, isso vai trazendo uma revelação tão poderosa, Vamos avançando. Essa justiça inclui nossa posição justa perante Deus. O rei, perante ele, temos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, Romanos 3, 22. Então, é em Jesus Cristo que nós conseguimos essa justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Jerusalém sofreu a ira de Deus quando Cristo veio. Porque foi a justiça de Deus, o peso certo, a posição correta. Jesus dava soco na muleira, pá, nos rins, pancada forte, usando a mesma lei que eles usavam com as brechas nelas existentes. Para pecarem, Jesus então buscava na mesma lei os mandamentos e as informações corretas para puni-los, porque eram hipócritas na sua grande maioria das vezes. Então, gente, o reino de Deus precisa estar no coração. O Espírito tem que estar aqui dentro, movendo, transformando, gerando algo para a eternidade, gerando algo para Deus. Se você não consegue se livrar de pensamentos de pornografia, de prostituição, de drogas e de tantas outras coisas, precisa estabelecer o comando desse reino dentro de você. Precisa mudar o software.
O Espírito quer implantar, sabe, uma programação espiritual, quer reprogramar na sua mente, com um software que foi afetado por vírus, para que eu e você tenhamos as necessidades do reino. Ô, gente, eu tenho orado assim e tenho pedido a Deus: Deus, não me deixa querer aquilo que o Senhor não quer. Não me deixe gostar daquilo que o Senhor não gosta. Não me deixe fazer aquilo que o Senhor não faria. Então, não é orar, eu tenho dito sobre isso. Deus não quer que ninguém ore. Deus quer que as pessoas queiram orar. Deus não quer que as pessoas apenas obedeçam. Ele quer que elas queiram obedecê-lo. Tenha prazer, paixão em render-se aos seus cuidados. É diferente. É totalmente diferente. Bom, olha o que mais. Vamos ver o seu padrão de justiça. A palavra deve ser o fundamento de nossas vidas e também da sociedade. Porque eu estou inserido em uma sociedade e eu vivo o padrão do reino, eu tenho que transmitir para essa sociedade, não a sociedade para mim. Você consegue perceber o quanto tem sido inverso essa mensagem? Olha aí. Nossa justiça não é feita pelo homem. Isso aqui é lindo. Mas ela está em conformidade com a lei de Deus. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la, trazer o equilíbrio, tá? A justiça inclui estabelecer suas leis em nossos corações e na sociedade. Mateus 5:20 está essa informação. Então, gente, precisamos entender que o Senhor, Ele traz um equilíbrio entre o que os homens querem viver e o que o reino propõe viver. Jesus veio fazer isso, dizer que é plenamente possível viver assim. Prossigamos. Seu padrão de justiça deve ser a fonte da lei da sociedade. O problema é que a sociedade está buscando. Tem a sua fonte de justiça em Karl Marx, em Engels, em tantos outros filósofos que estão querendo, ainda hoje, depois de mortos, os seus escritos determinar sobre como deve ser o padrão de uma sociedade. Tirar de quem tem para dar a quem não tem, até acabar do que tem e ficar todos lascados na miséria, e agora nós vamos oprimi-los. Lá no Egito, eles viviam lá com bolsa peixe, bolsa alho, bolsa cebola, bolsa melão. E está escrito, o Senhor disse: eu desci a fim de livrá-lo. Deus não quer o seu povo na escravidão. Pense nisso. Uma pergunta fundamental para todas as nações: quem é a fonte da lei numa sociedade? Então precisa ter cacife para responder e para entender o que o Senhor quer nos ensinar aqui nesse momento. A fonte da lei em uma sociedade é Deus, e aqui está em minúsculo, porque elas têm buscado deuses, várias outras divindades para regê-los. E a partir de então, passa a ser sua fonte de inspiração para orientar a sua sociedade. Isso é um problema seríssimo. Quando a fonte da nossa inspiração para uma sociedade, ao criar as suas regras, as suas leis, é o Deus Todo-Poderoso, essa sociedade vai ser uma bênção. Ela vai brilhar. Essa sociedade vai viver exponencialmente bênçãos inefáveis de Deus, porque ela está conectada à fonte. A fonte. Seu padrão de justiça deve ser a fonte da lei dessa sociedade. As leis expressam a vontade do soberano, do rei. A lei é a vontade e a palavra de um soberano. Então a Bíblia, as sagradas letras, é a palavra do soberano. É a vontade de Deus para essa sociedade pela qual eu estou inserido. Você está inserido. Nós estamos inseridos. Que coisa linda. As leis expressam o trabalho religioso do Estado e seu povo. Então as leis vão expressar o trabalho religioso do Estado e do seu povo. Porque na lei, na Bíblia, tem leis para cidades, para municípios, para estados. O Senhor Deus deixou registrado todo o modelo, todo o padrão de como se deve governar uma cidade, de como se deve governar um país, com justiça, com equidade, não é isso? Com senso de amor. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia e nós precisamos influenciar isso. Se isso não está acontecendo, existe uma falha aí, existe um erro. E o erro está em quem? Não sei. Em mim. Em Deus não é. Precisamos rever os nossos valores, tá? O marco bíblico para edificar nações livres e prósperas. Aí está o modelo.
O reino de Deus vem no nível que a sua palavra vem. Ao passo que eu prego e creio, o reino de Deus ele vai avançando ao nível que nós entendemos a palavra. O reino vai avançando. Onde não se entende a palavra, o reino não pode avançar. Porque o reino é a ordem, a lei, a vontade do rei, do soberano que está regendo sobre nós. Ok? O nível em que a palavra de Deus vem à nossa nação é o nível no qual o seu reino vem à nossa nação. E agora, o que fazer? Será que estamos pregando a essa nação o nível correto? Será que estamos fazendo o nosso papel ou estamos nos degladiando e pensando em tantas outras coisas que nada tem a ver com o reino? Tem a ver com a igreja, tem a ver com o meu estômago, em alimentar a minha fome. É isso? O meu sentimento famigerado. Ô, gente, o reino de Deus não é comida nem é bebida. Nós já aprendemos aqui. Tá? Então vamos lá. Marco Bíblico se orienta a todos os aspectos da vida. Então, a Bíblia ela tem regras para adoração, para a conduta pessoal, para a família. Olha que lindo. Formação de filhos. Então, na lei de Deus, tem regras, estatutos, ensinando como deve reger a família. E não o Estado. A Bíblia, o rei, o reino. Formação dos filhos, como deve ser a formação dos filhos. Valor de um homem, quais são os seus valores? Essa carta magna tem. Caráter na sociedade, estrutura social, saúde e saneamento, a Bíblia ensina. Tá? Trabalho e descanso, necessidades sociais, governo e lei, economia, negócios, liberdade, educação. Ensina a criança no caminho que deve andar. Sobre crime e castigo. Alguém roubou, vai ter que devolver. Um quíntuplo. Devolverei 4 vezes mais, estava escrito. Ou seja, então, a Bíblia ensina sobre guerra, tá? Filosofia. A Bíblia ensina, gente, se aparecer alguém morto no caminho e ninguém encontrou, não tinha uma câmera lá para mostrar quem foi que o assassinou, então a Bíblia diz que o juiz iria fazer uma medição de onde aquele corpo estava para a cidade mais próxima. Vamos dizer que ele estava entre 2 cidades. Tinha 5 quilômetros para uma e 10 para a outra. Aquela cidade que ele estava mais próxima, a 5 quilômetros, seria responsável pela sua morte e iria pagar por isso. Então a Bíblia fala sobre tudo isso, sobre filosofia, artes. A Bíblia está cheia de arte, gente. O nosso Deus, ele ama a arte, né? A imprensa, já naquela época nós tínhamos isso. Ciência, tecnologia, história, liturgia. Então, a Bíblia, ela tem instruções, orientações para todas essas áreas e nós precisamos estar conectados com isso, ok? Vamos ainda ver Paulo falando sobre o reino, né? Nós já até falamos porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Então, essa aqui é a grande verdade, repetindo o que nós falamos para ficar bem cadenciado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Lucas 2:14. Uau! Porque o rei estava lá, havia nascido, e eles entenderam que ali era o rei. Por isso que disseram isso. Príncipe da paz, Isaías 9:6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu nome, seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lá no presépio, quando ele nasceu, olha só, já entenderam que ele era o rei. E João 20:29, 21 ao 26, ele vai dizer: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. João 14:27. Então, se o reino dele, como nós lemos aqui, é de justiça, é de paz e de alegria, ele cumpriu como mandante desse rei, como autoridade máxima desse rei, todos esses requisitos de justiça, de paz e de alegria. Paz. E depois falaremos um pouco sobre alegria para concluir. Os discípulos pregavam a paz de Jesus Cristo em Atos 10:36. Paulo proclamava a paz de Deus em suas cartas e falou do Deus da paz. Paz é um fruto do Espírito, Gálatas 5. Jesus disse que os pacificadores eram abençoados. Então, ele cumpriu o seu papel de pacificador, de trazer paz. Ele era o príncipe, o primeiro da paz. Qual é a paz que recebemos? Paz interior sobre a salvação, acerca de nossa posição justa
perante Deus. Nós já temos paz. E é uma convicção que temos, que Ele nos deu. Isso, gente, é paz. Foi Ele que produziu isso em nós. O mundo não tem, mas Ele tem. E Ele nos deu de forma gratuita. Olha o que diz João 16:33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso é por demais poderoso. Paz nas tormentas. Jesus acalmou o mar. Trouxe paz. Fiquem quietos. Tenha calma, eu estou aqui no meio de uma tempestade. Ele disse isso. Isaías 57:19-21. Há paz para o justo e não há paz para o ímpio. Podemos ter paz nos problemas, no dia a dia que existem no mundo por causa do pecado. Todavia, Ele nos dá a sua paz para enfrentarmos os problemas. Lucas 2:29. Todos vocês conhecem a passagem do grande Simeão, um velho homem de Deus que esperava a consolação de Israel. E quando um belo culto na sinagoga, entrou adentro um casal portando uma criança nos braços. Então, ele disse assim: Simeão, pode ir em paz. Pode despedir em paz o teu servo, porque os seus olhos tinham visto o príncipe da paz. Ele viu apenas uma criança nos seus braços, mas ele entendeu que era o Filho de Deus, que era Jesus o Todo-Poderoso, aquele que veio trazer a paz, aquele que veio trazer o reino de paz para dentro de nós. Isso é poderoso, gente. Podemos ir em paz e podemos viver em paz. Isso não é ausência de conflito. Paz, repete comigo. Paz não é ausência de conflito. Tá? Olha aí, ó. Isso não é ausência de conflito. Não é uma vida sem problemas ou provas, mas uma vida onde podemos enfrentar os problemas com confiança e graça. Paz nas tormentas. Olha os mártires. Os escoceses do pacto, depois você lê sobre a história da Escócia, foram queimados no fogo, gente, e não perderam a paz, não negaram o Senhor. Olha aí, ó, 3 dias antes de James Ravink ser enforcado por sua fé cristã, disse para um amigo que gentilmente perguntou como ele estava, que estava muito bem, porém que estaria muito melhor alguns dias depois. Uau! O homem estava indo para a forca, indo para morrer, por confessar o reino, por viver o reino. Os inimigos não queriam, e ele não negou, disse, na fila para morrer. Alguém perguntou, você está bem? Estou. E daqui uns dias, alguns dias estarei melhor. Essa é a paz que nos dá a confiança e a certeza de que viveremos os momentos terríveis dessa vida, sabendo que o reino nos aguarda por completo. Que coisa, né, gente? Isso aqui é muito poderoso. Na manhã de sua execução, em 17 de fevereiro de 1688, ele disse, a mãe e a irmã mais nova, a morte é o rei do terror, mas não para mim agora, como antes estava em mim, quando eu pensaria que o medo da morte e do sofrimento pudesse ser removido de mim. O que posso dizer sobre isso? É obra de Deus e maravilhosa diante de nossos olhos. Muitas vezes contei o preço do custo de seguir a Cristo, mas nunca pensei que fosse tão fácil. Ô, gente, quando se entrega na totalidade ao reino de Deus, uau! Esses medos, terrores e pavores se tornam tão pequenininhos diante de nós. Agora, quando os problemas se agigantam, se tornam grandes, é porque nós estamos em déficit com esse reino. Está faltando paz. Vamos aprender. O que mais? Ainda falando sobre os escoceses do pacto. Enquanto caminhava para o local da execução, quando o viu, disse, estas são as boas-vindas ao meu casamento. O noivo está vindo. Estou pronto. Estou pronto. Olha a imagem. Que coisa, hein, gente? Chegando para morrer. E ele vai dizer, essas são as boas-vindas ao meu casamento. Eu estou pronto. O meu noivo está vindo me buscar. Que fé, que convicção, que paixão, que amor. É isso aí, é a paz, é o reino que produz tudo isso dentro de nós. Sigamos um pouco mais por conta do horário. Paz não é ausência de conflito.
A resposta de Herodes a um líder pagão, ao príncipe da paz, foi o massacre dos inocentes, lá em Mateus 2, 16, 18, quando manda matar os meninos de 2 anos abaixo. Então, paz não é ausência de conflito, é certeza e convicção de viver o reino de Deus aqui. Paz não é ausência de conflito. A resposta do homem, sociedade caída, foi: crucifica o príncipe da paz. Soltem Barrabás. Prenda o Cristo. Oh, gente, isso é horrível. Mas eles gritaram: soltem Barrabás. Prenda o príncipe da paz. Então, a sociedade passa por conflitos por não buscar exatamente o reino de Deus, e eles vivem sem essa paz. Se tem a paz, não vai fazer a coisa errada. Se o reino está dentro de si, vai decidir corretamente, não é verdade? Paz, falando ainda de paz. Paz, soteria, completa a salvação, espírito, alma e corpo. Paz, restaurando o homem interior. Paz, sarando a mente e o corpo. Paz, atinge a salvação total. Paz em nossa família e relacionamentos. Paz aos elementos, a vento, paz. Fica quieto, Deus disse ao vento, ao mar. Paz à ordem criada. Shalom. Shalom quer dizer muito mais do que paz. Shalom quer dizer plenitude, copo cheio. Uau, isso é muito lindo. E ainda falando sobre paz, shalom, Jeremias 24, 9 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem, procurem a paz da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela. Então, se a nossa paz depende da paz da cidade, hoje a gente precisamos atrair o reino de Deus para a cidade. Agora, quem é que tem atraído? O crime organizado, os roubos, a criminalidade, a prostituição infantil. O que é que tem atraído? Calma, nós precisamos nos levantar. O reino de Deus está aqui, está dentro de nós. A igreja precisa acordar que esta palavra tão simples e que essa aula possa mudar alguma coisa dentro de nós. Shalom é Deus e os humanos trabalhando juntos em toda a criação, em justiça, satisfação e deleite. Shalom significa o florescimento universal, a integridade e o deleite, um rico estado de coisas em que as necessidades naturais são atendidas. Os dons naturais são empregados frutuosamente. Um estado que inspira, um estado de alegria, desde que seu Criador e Salvador abre as portas e receba as criaturas nas quais ele se deleita. Shalom, em outras palavras, é como as coisas devem ser, concluiu Cornélios Platinga. Então é isso, é o que eu falei, é um copo cheio. Tá? Restauração da ordem do Criador. Havia imperfeito shalom no jardim antes da queda. Adão vivia lá. Então hoje, com a queda, nós precisamos restaurar tudo isso. Nós somos agentes de Deus, preparando o caminho para esse momento. As coisas eram da forma que deveriam ser, embora nem tudo estava completo, porque Deus deu ao homem o mandato de tomar domínio. No final, com a vinda da Nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus, as coisas terão o perfeito shalom, a perfeita paz. Queridos, bora viver. Que o Espírito de Deus nos ajude, a mim e a você, para que possamos de forma linda, plena, poderosa, vivemos a shalom do Senhor. Está notando aí? É um pouco cansativo, né? Ok, nós já estamos com 1h e 23 minutos de aula. Eu sei que cansa, né? Mas nós vamos encerrar por aqui e depois seguiremos. A Septuaginta, às vezes, traduz a palavra hebraica shalom como soteria, salvação. Mas shalom quer dizer mais que salvação. Ou salvação em todas as áreas. Plenitude de Deus para os nossos corações. No corpo físico, nas emoções, nos desejos, na mente,
na família, nas finanças, na vida espiritual em primeiro lugar. Então, essa é a Shalom do Senhor para as nossas vidas. Evangelho de 2 capítulos. Se falar para pregar o Evangelho em 2 capítulos, quais são eles? Queda e a redenção. E a consumação. Evangelho de 4 capítulos. Criação, queda, redenção e restauração. Para se consumar. Aí está completo. Então o homem é feito da criação, da queda, da redenção e a restauração de todas as coisas. Evangelho em 4 capítulos. Falando de criação. Deus criou o mundo. Muito bom. Ele criou o homem à sua imagem e o fez governador. Ele deu a comissão da criação, o mandato cultural, o qual requeria que o homem trabalhasse para pegar os recursos da terra e melhorar a criação. Gênesis 1, 26 e 28 e do 2 ao 15. O que mais? Quando veio a queda, a desobediência, o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e tudo foi negativamente afetado. Gênesis 3, 6, 19, 6, 5 a 11. O homem perde a capacidade de apropriadamente cumprir o mandato cultural. O homem ficou manco, trôpego. Cristo veio para restaurar a redenção. Cristo veio para restaurar tudo que foi afetado pelo pecado. A redenção é tão ampla como os efeitos do pecado. Gênesis 12, chamado de Abraão, e Apocalipse 22, mostra o trabalho do plano de Deus na redenção. Deus ama a ordem de sua criação. Seu cosmos, seu mundo, seu filho veio para restaurar. João 3,16 fala sobre isso. Romanos 8. A criação geme pela redenção. E agora, a restauração. Olha o que diz. A restauração da ordem da criação ensina que a matéria, criação, a terra é boa. E Deus quer restaurar a ordem da criação. O trabalho é a principal maneira de se fazer isto. Restaurar o reino de Deus. E a consumação final. Fim da história, a Redentora é vista como a descida da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Quando a nova cidade vem, a árvore da vida, Apocalipse 22 e 12, a mesma árvore da vida lá no jardim. Lembra que o Senhor cercou o caminho, colocou o querubim para guardar o caminho da árvore da vida? Caminho, Deus guardou, Jesus veio, abriu o caminho, olha aí. A mesma árvore da vida no jardim estará agora no meio de uma cidade desenvolvida, porque o homem não foi capaz. O Senhor veio para restaurar tudo isso. Então o mandato cultural terá sido cumprido. Queridos, espero que vocês tenham capturado, tenham absorvido, e isso possa gerar uma efervescência na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Quero que você reveja as aulas quantas vezes necessário for e possa, de alguma forma, ser influenciado. Como eu disse, no chat, por um problema técnico, nós não conseguimos responder em tempo real. O celular, tanto o grupo, o nosso grupo, como individual, você pode enviar. À medida que você for ouvindo a aula e as dúvidas forem nascendo, você envia para cá. Eu também, em tempo real, vou tentando responder. Tá? Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês sempre. E vamos avançar nesse entendimento. O Espírito de Deus nos cubra com graça, com vigor, com renovação, com restauração, e projete dentro de nós um tempo, elenque dentro de nós um tempo maior, melhor, extraordinário, para vivermos as benesses do Senhor nessa terra. Beijo, família, amo a todos, até a próxima.